Hein? Agora funcionou. Como é bom nós vermos crianças com tão pouca idade já sabem uma verdade principal na nossa vida: que Ele ressuscitou e que Ele voltará. E nós estamos aqui ansiosos para que Cristo volte. Amém? Todo mundo está esperando? Glórias a Deus. O tema dessa cantata de Páscoa é Restaurados por Jesus. Hoje de manhã também nós falamos sobre alguém que foi restaurado por Jesus. Quem estava aqui de manhã? Jesus, ele transforma qualquer situação. Jesus, ele transforma qualquer pessoa, independente do modo que a pessoa esteja vivendo, independente da fase que a pessoa esteja atravessando. Jesus, ele transforma a vida de uma pessoa por completo. Ele tem poder para fazer e ele faz. E hoje, com esse tema Restaurados por Jesus, nós vamos falar sobre alguém que também teve a sua vida restaurada. Vocês já perceberam que na Bíblia, todas as pessoas que tiveram contato com Jesus tiveram transformação de vida? Todas as pessoas que tiveram contato com Ele e se ajoelharam perante Ele, reconheceram que Ele é o Mestre, tiveram as suas vidas transformadas. Isso nos ensina algo muito importante: é impossível você reconhecer que Ele é Deus e seu Salvador e a sua vida continuar a mesma. Por onde Jesus passa, Ele faz milagres, por onde Jesus passa, Ele transforma. Então eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos acompanhar a leitura. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esses momentos. Tudo é feito para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa apenas me usar como uma ferramenta que de fato eu sou. Que não venha nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Mas o teu Santo Espírito liberta, cura, transforma. Então que o Senhor venha falar através de mim, que a tua palavra possa tocar em nossos corações e que hoje haja transformação, que hoje haja restauração. Assim como nós ouvimos já as crianças e ainda ouviremos mais. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 e 2, que nós já lemos, para nós recapitularmos, diz assim que poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhe pregava a palavra. O Evangelho de Marcos, ele foi destinado primeiramente para os romanos. Foi escrito e foi entregue aos romanos primeiramente. Como todos sabem, a cultura romana prezava muito a força, o poder, pois eles governavam aqueles dias. O Império Romano governava aqueles dias. Então o romano ele dava muita importância para o poder,
para a majestade das coisas. Então a melhor forma de Marcos apresentar um Deus desconhecido para eles era mostrando o poder e os milagres desse Deus para o povo que prezava muito por milagre e por poder. Então, se vocês repararem, o Evangelho de Marcos é um dos mais curtos porque ele só frisa os milagres de Jesus. Em todo o Evangelho ele conta os milagres de Jesus mais detalhado do que os outros, porque o foco de Marcos era apresentar Jesus como Deus que de fato ele é. Esse texto nos conta que Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Jesus já havia passado por Cafarnaum anteriormente, ele já havia expulsado demônios ali, ele já havia curado pessoas doentes, ele já havia salvado pessoas, Jesus já havia feito muitos milagres ali em Cafarnaum. Então, novamente, ele volta até Cafarnaum e quando as pessoas sabem que o mestre, aquele que fez vários milagres, voltou, o que eles fazem? Vão até ele. Por isso que a Bíblia diz que ele estava numa casa e a casa estava cheia de gente que não tinha lugar nem junto à porta para entrar, porque Jesus estava pregando ali. Quando o povo de Cafarnaum ouve falar que Jesus estava de volta, que aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que já fez coisas extraordinárias ali voltou, o povo vai até a casa para ouvir Jesus falar. O mestre estava novamente em Cafarnaum. Dada essa introdução, a partir do versículo 3, nós vamos acompanhar aí. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Isso nos mostra algumas coisas, algumas lições. 4 homens carregando uma maca onde tinha um paralítico. Alguém que tinha uma necessidade. Vocês concordam comigo que a necessidade desse homem era andar, porque senão ele não estava lá. Tinha uma necessidade, e ele sabia que Jesus era o único que podia fazer aquilo que ninguém mais pôde fazer por ele. E os seus amigos o carregaram e levaram até o lugar onde Jesus estava pregando, porém como a casa estava cheia, eles não conseguiram chegar até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que eles subiram no telhado, tiraram parte do telhado e desceram a maca pelo telhado. Eu acho isso extraordinário. Isso é fantástico. Sabe o que isso nos ensina? Escolha com quem você anda. Aqueles 4 ali realmente eram amigos do paralítico. Eles tinham todos os motivos do mundo para olhar para o paralítico e dizer, olha, hoje não vai dar. A casa está muito cheia, você não anda, a gente não tem como te levar lá. Hoje não dá, desculpa, se Jesus estiver aí amanhã, a gente traz você de novo. Então hoje não dá, tá ok? Eles tinham totais condições de dar várias desculpas para o seu amigo paralítico. Mas eles tinham fé. Eles tinham fé e não tinham desculpas. O fato da dificuldade estar na frente dele e eles não poderem apresentar o paralítico para Jesus, não mudou o fato de que a fé deles causou neles algo inesperado. Vocês sabiam que a fé causa algo inesperado em você? A fé verdadeira, a fé em Jesus, que nós temos, sabendo que Ele é o único que pode fazer o impossível, causa em nós atitudes extraordinárias. Já pensou? Jesus pregando numa casa cheia, todos ouvindo o mestre calados. Daqui a pouco eles começam a ouvir um barulho no teto. Caindo, sei lá, terra, palha, não sei do que era feito o teto. Barro. E daqui a pouco desce um paralítico numa maca. E isso nos ensina algo também muito importante. Eles tinham um objetivo a cumprir. E eles não desistiram apesar das dificuldades. E nós, como estamos? Será que no primeiro obstáculo nós já paramos? Será que quando encontramos o primeiro muro nós já paramos? A Bíblia diz que quando o povo de Israel se reuniu ao redor de Jericó, os muros eram muito altos, sim ou não? Muito altos. Era impossível. Era impossível alguém invadir Jericó.
Naqueles tempos, Jericó era a cidade bem mais protegida da época. Era impossível invadir Jericó. Mas Deus ia invadir Jericó, porque ele tinha um plano em Jericó. E o que aconteceu? Deram 6 voltas. Na 7ª, pediu para o povo bradar. E o que aconteceu com os muros? Caiu. Caiu ou não caiu? Deus pode fazer ou não pode fazer? E na primeira dificuldade que esses 4 homens encontraram, eles não desistiram. Eles olharam para o próximo, que era o seu amigo, e se compadeceram dele, pois quem estava com a necessidade era incapaz de subir no telhado e descer na maca. Isso nos mostra algo muito importante também. Amizades são poucos. Amigo tem um montão. Colega tem um montão, conhecido ainda nem se fala. Mas amigo, aquele que se precisar carregar você numa maca, é bem raro. Valorize os seus amigos, dá para contar nos dedos, né, irmã Jovina? Com quem você tem andado? Quem são os seus amigos? Os amigos daquele paralítico estavam tentando deixar ele na frente de Jesus, aproximar ele de Jesus. Os seus amigos te aproximam de Jesus ou te afastam de Jesus? Se os seus amigos te afastam de Jesus, se afaste dos seus amigos. Porque Jesus é o único que pode resolver os seus problemas. E se estão afastando você da única solução, então daí serão 2 perdidos na rua. Continuando no versículo 5, depois de toda essa cena, Jesus diz assim: vendo a fé que eles tinham, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Vendo a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão... Tem um problema nessa frase aí. Vocês sabiam disso? Aqueles homens queriam que o seu amigo fosse curado e o paralítico ainda mais. Correto? Fazem toda uma logística, todo um trabalho para descobrirem parte da casa e descerem o paralítico na maca. E eles estavam esperando ouvir o quê? Pega a sua maca, levanta e vai para sua casa. Ora, é natural. Se alguém é paralítico, tem uma necessidade, ele quer ouvir que a necessidade dele está suprida. Sim ou não? E Jesus diz: filho, seus pecados estão perdoados. Será que Jesus não entendeu qual era a situação, não? Filho, seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a cena. Imaginem comigo. Acho que um olhou para o outro e falou: mas não era isso não, gente. Ele veio aqui para andar. Ele veio aqui porque ele tem uma necessidade. Isso mostra algo também muito importante. O que você enxerga como necessidade é o que Jesus enxerga outras coisas na sua vida. O que você enxerga como necessidade não é a necessidade que Jesus enxerga na sua vida. Muitas vezes você acha que a sua necessidade é um emprego, a sua necessidade é dinheiro, a sua necessidade é isso, aquilo ou aquilo outro. Mas muitas vezes a sua necessidade é perdão de pecados. Aquele homem achava que a necessidade dele era andar. Mas Jesus viu que a necessidade dele era perdão de pecados. Porque para Jesus, se Jesus curasse ele, tá, ok. Filho, pega a sua maca, levanta e vai para sua casa, tá tudo certo. Ele ia andando para o inferno. Não é? Ele ia andando para o inferno. Se apenas ele fosse curado fisicamente, não espiritualmente, não ia adiantar de nada. Ele ia viver mais 50, 60 anos, sei lá, iria morrer e ia andando para o inferno. Porque, como eu disse de manhã, a prioridade de Jesus é salvar a nossa vida. Ele cura? Claro, ele pode. Jesus transforma? Claro, ele pode. Mas como ele disse que ele veio para pregar as boas novas de salvação. Não existe milagre maior do que a salvação. Então nós temos que dar prioridade para aquilo que é prioridade na nossa vida. Talvez você perde noites de sono, talvez você fica nervoso, você está passando por problemas porque você está dando muita ênfase para os seus problemas que você julga como necessidade.
Mas e a sua vida espiritual com Deus, como está? Será que ela não é a nossa maior necessidade? Será que a nossa vida com Deus não é primordial na nossa vida? Continuando no versículo 6 e 7. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, como eu já disse, ele arrastava multidões. Aonde Jesus estava, tinham pessoas para ouvi-lo. Várias passagens nós vemos isso. E multidões seguiam Jesus. Domingo passado eu falei também sobre o cego Bartimeu, onde multidões seguiam Jesus. Onde Jesus estava, juntavam pessoas, multidões, para ouvi-lo. Pois ele era o mestre. Ele era o extraordinário ali. Porém, como Jesus estava fazendo e acontecendo muitas coisas naqueles dias, os fariseus se levantaram para acusar Jesus. Várias e várias passagens apontam os fariseus acusando Jesus. E no meio das multidões sempre tinham infiltrados do farisaísmo para olhar para Jesus e ver se não tinha algum problema no que ele estava falando para condená-lo à morte. Pois o propósito dos fariseus e os mestres da lei era matar Jesus. Então tinham ali também, ouvindo Jesus, infiltrados. E quando Jesus diz para o homem, filho, seus pecados estão perdoados, é um prato cheio para quem estava ali tentando acusar Jesus. E eles, no íntimo, pensaram, por que esse homem está falando assim? Somente Deus pode perdoar, ele está blasfemando. Acusaram Jesus, ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. E irmãos, a lei diz isso mesmo. Em Êxodo 34, 7, Isaías 43, 25, Salmo 103, 3 diz que apenas Deus pode perdoar pecados, mais ninguém. E se alguém se julgar nessa categoria, é blasfêmia, e como diz em Levítico 24, 16, que blasfêmia, a pena é morte. Eles estavam com a faca e o queijo na mão. Esse homem está falando isso porque ele está blasfemando? Achamos o que a gente queria, achamos um motivo para matar Jesus. Ele está transgredindo a lei de Moisés, ele está ferindo os princípios da lei. É agora que nós vamos acusá-lo e arrumar motivo para matá-lo. Eles estavam com a lei embaixo do braço, mas eles não reconheceram que Deus estava ali na frente dele. Que o próprio Deus estava ali na frente deles. Versículo 8 e 9 continua dizendo assim: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou pegue a sua maca, levanta e anda? Jesus conhecia o coração daqueles homens. E sem eles falarem nada, Jesus interroga eles: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Por que vocês estão pensando essas coisas? Porque eu falei que os pecados deles estão perdoados? Mas tá bom, para vocês o que é mais fácil? Eu perdoar os pecados dele ou falar, pega a sua maca, levanta e vai para sua casa? E aí, gente, o que é mais fácil falar? É mais fácil falar, os seus pecados estão perdoados, sim ou não? Quem que poderia provar isso? Ali no momento, quem poderia provar que o pecado do paralítico estava perdoado? Ninguém. Perdão de pecados é intimidade entre o homem e Deus. Só homem e Deus vão saber. Eu sei que os meus pecados estão perdoados porque eu creio em Deus. O Espírito dele mora em mim e as coisas acontecem. Cada um aqui individualmente sabe se os seus pecados estão perdoados, não pelas suas qualidades, mas porque as misericórdias dele se renovam a cada dia. Mas no momento ali ninguém poderia provar nada. Tá bom, ele falou que os pecados estão perdoados, e agora para provar? Então Jesus disse: vocês estão pensando tudo isso aí em seu coração porque eu falei que os pecados deles estão perdoados? Então para vocês é mais fácil dizer que está perdoado? Vocês acham que eu não tenho capacidade de falar para esse homem levantar? Vocês concordam comigo que se Jesus falasse assim para o paralítico: pega a sua maca, levanta e vai para sua casa, ele não levantasse, Jesus seria uma farsa naquele momento?
Vocês concordam comigo que se Jesus falasse, pegue a sua maca, levanta e anda, as pessoas duvidariam da palavra de Jesus em relação a perdoar pecados? Jesus seria colocado em xeque naquele momento. Então Jesus ele continua dizendo assim, a partir do versículo 10 até o 12. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos ou impressionados, chocados, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Olha, para vocês estão impressionados porque eu perdoei o pecado desse homem? Vocês estão querendo ver milagres? Então pega a sua maca, levanta e vai para sua casa, porque Jesus tem poder para curar fisicamente e perdoar pecados. Jesus, nada é impossível para Jesus. Diante de todos, pega a sua maca e vai para sua casa. Já que vocês estão duvidando da minha autoridade em perdoar o pecado desse homem, vocês querem ver ele andar? Tá ok, pega a sua maca e vai embora. Você está curado, é isso que você quer ver? Então vai. Vocês concordam que tem muita gente que quer ver milagre acontecer na frente, pessoas sendo curadas, para depois crer em Jesus? Tem muitas pessoas que gostam de espetáculo. Tem muitas pessoas que gostam de show. Quer maior milagre que isso, perdoar o pecado de alguém e salvar alguém? Mas ninguém ali ficou satisfeito. Mas Jesus é aquele que faz coisas que está fora da nossa imaginação e do nosso alcance. Pega a sua maca, levanta e anda, você está curado. Você está curado e perdoado. O tema da cantata é restaurados por Jesus. Vocês concordam que esse homem foi restaurado do começo ao fim? Ele não só foi restaurado fisicamente, como espiritualmente. Esse homem agora, além de sadio, ele estava salvo. Aí eu pergunto, qual foi o maior milagre que aconteceu na vida desse homem? A salvação. Tenha certeza disso. Hoje de manhã eu até comentei, a minha irmã mais velha certa vez me perguntou o que eu entendia se eu era realizado na minha vida. Eu falei, depende do que você entende por realização. Realização é isso. Saber que nós podemos partir amanhã, ou daqui a pouco, e nós vamos de volta para o nosso lar, porque aqui nós estamos de passagem. Nós somos forasteiros, estrangeiros, e lá é o nosso lugar. Feche seus olhos.